Terça-feira, 20 de junho, nós estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Hoje fez um dia bonito de sol. Boa noite a todos. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite, Janice. Um dia bem agradável, inclusive as temperaturas um pouquinho mais altas também. O pessoal que conseguiu aproveitar o sol pode sair para os parques, fazer uma caminhada. E, obviamente, quem estava trabalhando também, com a temperatura um pouco mais agradável, se sentiu melhor do que nos últimos mais dias. acolhido, né? Menos umidade. O que eu não Verdade. gosto no inverno é a umidade. Isso aí. Mas muito bom nós estarmos reunidos hoje, um dia muito especial. Álvaro, hoje temos dois assuntos bastante interessantes, como todos aqui no nosso programa. E esse de agora, em especial, é o retorno, já é um feedback muito proveitoso para nós, muito positivo de quem nos acompanha, de quem está aí atento ao que nós trazemos aqui neste programa. Verdade. E você já aproveitou, inclusive, uma conversa anterior com esse convidado que certamente vai atrair muito a atenção dos nossos espectadores. Tenho certeza que será um presente, um deleite para quem está nos assistindo. Está conosco hoje o Leandro Rodrigues, ele que é mentor de análise de rosto. Vocês não têm ideia tudo que ele carrega de mensagem bacana dentro dele, que ele pode trazer para vocês, compartilhar, ensinar e, mais que tudo, deixar vocês aí situados na missão de vida, no propósito de vida. Muito boa noite, um prazer ter você aqui conosco hoje. Boa noite, Janice, Álvaro, a quem nos acompanha. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, poder falar um pouquinho sobre a fisiognomonia taoísta, que é a análise, leitura de rosto, que nos traz presente quem nós somos, a nossa personalidade, trabalhar um pouquinho dos traumas e bloqueios para ir para a vida, se realizar e ser muito feliz. E é isso que prega a fisiognomonia taoísta, que nós viemos para ser felizes. Então, bora ser feliz. Bora ser feliz. Álvaro, uma curiosidade do Leandro. Primeiramente, ele nos encontrou nas redes sociais e insistiu. É aquela história, bate e que uma porta vai se abrir. E ele fez isso. Ele chamou a você, chamou a mim, chamou a NGTV e cá está ele nos dando essa alegria de poder compartilhar com você deste programa hoje. E também quero te contar, Álvaro, que você já sabe, mas vamos contar aos nossos espectadores, que ele atuou, ele foi padre por 9 anos, também fez a sua missão no sacerdócio e agora está dedicado a essa outra atividade. Como é que é essa transição na sua vida? Está sendo uma fase muito interessante, porque até então eu estou agora fazendo uma mudança de carreira. Né? Era algo que eu gostava muito, mas chegou um momento em que eu via que não era mais ali, que eu tinha que buscar um outro caminho. E como eu estudei a metafísica chinesa ancestral, e é uma área que me trouxe muitas respostas, então eu procurei me dedicar cada vez mais a esse caminho, e agora eu estou aí, né, nesse trabalho com muitas pessoas, e pessoas que querem mudar as suas vidas. Então está sendo um momento muito interessante, porque eu estou ajudando as pessoas, mas de uma outra forma. Certamente, Leandro, esse estudo da metafísica chinesa ele vem de séculos, né? Mas talvez para a nossa região, para o pessoal daqui, é uma coisa nova. E muitas vezes as pessoas elas podem olhar até com uma certa desconfiança, até conhecer, enfim, entender qual é que é o propósito e tudo mais. Como é que foi para você se apresentar para o público com essa oferta de serviço e como é que foi a recepção das pessoas a partir do momento que elas começaram a compreender aquilo que você levava em termos de conhecimento para elas? Olha, que foi bem interessante, porque a gente percebe que esse conhecimento ele está há mais de 4.000 anos na história. Algum tempo atrás era mais aprofundado. Depois, por causa do julgamento, aí foi tirado esse conhecimento e está voltando agora, porque as pessoas têm buscado muito o autoconhecimento. Então, está sendo interessante porque as pessoas estão buscando essas ferramentas para se compreender algumas situações pelas quais elas passam e elas não sabem por que elas não avançam na vida, se realizam e são felizes. E quando a gente vai ver, é tudo questão lá de gestação ou primeira infância, mãe e pai. É onde fica gravado os bloqueios. E é algo da mãe e do pai passado para a criança, ela vai para a vida adulta. Se ela não compreende essa dinâmica, fica aquele trauma, aquele bloqueio que impede ela de ir para a vida. E é por isso que esse estudo é muito interessante, porque quando eu olho para a pessoa, eu vou percebendo se é a questão com a mãe, com o pai, qual que é o bloqueio. Quando a gente identifica e a gente faz o desbloqueio, ela vai para a vida. E no rosto tem até a área que a pessoa tem a propensão de trabalhar. Na prática, então como é que isso funciona? Explica para a gente, olhando para o Álvaro Damini. Por exemplo, quando eu olho para o Álvaro, ele tem um formato de rosto fogo.
Então, ele tem uma propensão ao social, à ação, à comunicação, ao fazer, ao colocar em prática as suas ideias. E ele é muito bom nisso. Até a gente conversava antes que ele é bom na lábia. Então, para vender, ele é muito bom. Porque as pessoas se interessam, porque ele vai cativando. Ele persuade. Ele persuade. E ele tem uma questão muito interessante, que é um líder motivacional, né? Ou seja, motivador. Ele é assim mesmo. E uma questão que eu vejo nele é o lábio fino. Né? Além do rosto, que traz para ele toda essa empolgação de levar alegria às pessoas, os lábios estão me falando uma pessoa que pensa bastante, trabalha bastante ou estuda bastante, absorve muito conhecimento. Então, ele é uma pessoa que talvez tenha um pouco de dificuldades em expressar as emoções, os sentimentos, coisas que ele é um pouco mais reservado e ele guarda com ele, mas ele mostra que ele gosta das pessoas, né, dando presentes. Então, ele é dessa forma que ele acaba Que não quer demonstrando. dizer que ele não sinta, ele sente, porém ele não sabe dizer todos os dias. Porque assim, o lábio, que quando ele é fino, que nem o meu, então representa uma pessoa que coloca muita força no trabalho, né? Então, vai mostrar uma habilidade dele, que é trabalhar, que é prover o que a família precisa. Então, nesse sentido, ele é muito bom. São situações bem interessantes, né? Porque daqui a pouco você consegue fazer uma análise e nessas conversas que você tem com as pessoas, por exemplo, você olha para o rosto, mas você faz uma interação com ela também para saber sobre determinadas questões, para chegar a uma conclusão daquilo que ela precisa fazer, para ter o desbloqueio e tudo mais. Sim, porque não é só uma parte do rosto, é o todo. Então, por exemplo, eu estou reduzindo bastante o Álvaro, mas ele tem muitas informações que, se a gente ficasse a noite toda... Não vamos revelar tudo, né, Leandro? Não vamos revelar tudo. Ia trazer uma análise mais profunda. Né? Então, a gente tem que olhar o todo, conversar, trazer situações que a pessoa lembra ou não e ir a fundo. É um trabalho ali que a gente vai lá no fundo ver aonde está o trauma da pessoa. Já que ela perguntou de mim, eu queria que você fizesse uma análise do rosto dela agora, Leandro. A Janice, é bem interessante o rosto dela, porque é um rosto metal. Vocês veem que é bastante desenvolvido essa área do meio do rosto dela. Então, é uma pessoa que ela sente muito as emoções, por mais que não demonstre, ela segura com ela as emoções e tem uma dificuldade de expressar. Mas ela é uma pessoa muito justa, uma pessoa do certo. Até eu disse que a área que ela se daria muito bem era a área da advocacia, do ser uma juíza muito boa, por sinal. Eu adoraria ser uma juíza. Porque é uma pessoa assim, que quando vê o erro, ela vai e mostra o erro. E não fica quieta. Não fica quieta. E talvez esse seja um problema para os relacionamentos dela. Porque ela é uma pessoa muito forte. A gente já estava falando antes, né? Então, por ser uma pessoa forte, ela vai atrair ou uma pessoa forte para ela, ou uma pessoa submissa. Mas daí, em ambos os casos, gera um desconforto, né? Tem que saber lidar com essas personalidades. E aí, Álvaro, você identificou, Janice? Bastante. Eu acho que tem bastante sentido o que ele fala. Eu me identifiquei antes também, quando ele falava. Coincidentemente, o Álvaro e eu somos o dia 16, os nossos dias de aniversário, o Álvaro de agosto e eu de janeiro. E você falou algo muito propício sobre o número 16. Se você puder falar, desculpem, nós estamos falando de nós, porque nós não estamos interagindo ainda aqui no Contraponto. Obviamente, seria muito legal ter um programa com ele, interagindo com os nossos espectadores. Em breve nós vamos ter. Em breve já vai chegar esse momento, já pensou que maravilha? Mas, por hora, podemos falar do 16 de agosto, 16 de janeiro. O que o número 16 significa, Leandro, por favor? Dentro dessa área, eu vou trabalhando com várias técnicas que eu uso. Uma delas é a leitura de rosto, outra é os números, são os números, né? E os números falam bastante da personalidade. E o dia vai falar sobre quem você é, a força que você traz com você, o teu dom, o teu talento, a tua aptidão. E quem nasceu no dia 16 veio trabalhar o ego, o eu mais profundo. Então, no primeiro momento, tem que trabalhar alguns medos, que é o medo de fracassar. Ou seja, se você ir para a vida com esse medo de fracassar, nada vai acontecer na vida. Mas se você ir para a vida com esse sentimento que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Um outro medo é de tomar decisões. Às vezes fica protelando e não querendo tomar a decisão que vai levá-lo para algo muito importante e realizador na vida dele, no caso, vocês dois, né? Mas também tem o trabalhar o afeto, a sexualidade,
para que não gere ou eu fazer de mais ou de menos, mas em equilíbrio, né? E também vocês vieram trabalhar muito esse lado do autoconhecimento. Então, esse lado do autoconhecimento é algo que vocês vão buscar, primeiro, para ter uma resposta para vocês sobre questões que aconteceram lá no passado, e aí vocês vão começar a fazer todo um trabalho de autoconhecimento. Porque são pessoas que vieram para liderar, estar na frente e fazer todo um trabalho profundo de autoconhecimento. É tão interessante que a gente fica imaginando uma série de perguntas, Janice. Muitas. Aí eu ia questionar o Leandro sobre essa questão, por exemplo, a ligação que tem com os animais que você também fala, né? O porquê e qual é que é o significado que tem isso. Os animais, eles já fazem parte da astrologia chinesa e que nós chamamos de Bazi, que são os 4 pilares do ser. Então, nós temos o pilar ali que fala sobre o trabalho, o pilar que fala sobre a personalidade, o pilar que fala sobre os sonhos e projetos, né? E um dos pilares é o pilar da personalidade, né? Do trabalho, a personalidade no trabalho, que é o mês. Que aí todo mundo se identifica porque tem o seu mês e cada mês tem um animal. Aí eu estava falando que o da Janice era o boi. Então, uma pessoa focada, determinada, uma pessoa que veio com liderança e ela defende aquelas pessoas que ela ama. Então, é uma pessoa que ela veio para um caminho muito interessante. O que você focar vai dar certo. Amém. E então, Álvaro... o dia ele tem a representação do número, os meses têm a representação do animal. É isso? São coisas diferentes. Sim, diferentes, mas nessa linha. Isso. De a gente analisar as áreas do ser. O animal que representa o Álvaro seria? Aí é o cavalo. Então, ele representa o quê? Gostei, esse animal muito cavalo. Muito animal belíssimo, forte. Representa a liberdade. Ou seja, o Álvaro é do tipo de pessoa que ele não aceita ser controlado ou ser limitado. Ele veio para, de certa forma, ser independente, ir em busca do que ele quer. Então, ele tem alguns problemas quando o assunto é ordens, porque ao invés de obedecer, ele veio dar ordens. Então, a gente vai, a cada técnica, compreendendo um pouco da personalidade da pessoa. E aí, no fechamento da técnica ou análise profunda, a gente traz presente quem a pessoa é. Isso é interessante. Em outras palavras, ele quer dizer que eu sou mandão nesse jeito. Não, o Álvaro ele tem uma forma de liderar muito, muito peculiar dele, é muito interessante mas mesmo. Tem muitos traços que você falou, eu me identifico, sim. Se identifica, Álvaro? Uhum. Por exemplo, como ele tem essa do líder motivador, é claro que ele vai estar na frente. E aí ele vai mostrar o caminho, trazer um entendimento para as pessoas sobre as situações do dia a dia, e ele vai dar um norte. Então, ele é muito bom nessa área. Ele tem um jeito de explicar diferente. O Álvaro sempre foi assim, já conheço ele há 2 décadas e cada vez melhor, ele está aprimorando essas técnicas. Mas muito bom, né, Álvaro? Que delícia de entrevista. Nós não podemos passar muito mais do tempo. Gostaria que você deixasse o seu @, porque tem muitas dicas do Leandro lá no Instagram. E aí você pode deixar o seu @, as pessoas podem ir lá pesquisar. Então, quem quiser pesquisar é Leandro Rodrigues, fisiognomonista, e lá vai ter bastante significados. Por exemplo, dos números, você pode ver o dia que você nasceu e ver lá a tua personalidade. E aí tem um indicativo como ver o número também, né? Porque se forem números unitários é uma coisa, números mestres são outras e números de superação são outras. Mas vai ter lá bem detalhado. E você pode encontrar o seu animal também do Bazi, que é o mês que você nasceu, e ver lá a personalidade que você tem para o trabalho. E a tua atuação, Leandro, ela está mais regionalizada hoje? Os atendimentos são individualizados? Você faz esse tipo de ação também por redes sociais, pela internet? Como é que funciona? Sim, eu voltei para Sananduva agora, lá com a mãe e com o pai, e tenho lá o meu espaço. Mas quando o pessoal pede para vir para cá, eu venho. Agora eu estou trabalhando, então, online também, e eu estou agora indo para essa área das mentorias. Então, se alguém quiser se profissionalizar e fazer o que eu faço, e eu vou passar muito dos meus macetes, aquilo que eu aprendi e que fez sentido para as pessoas. Então, pode ir lá na bio e vai ter lá as mentorias que eu faço, os meus trabalhos.
vai estar tudo lá. Então, é só ir lá, dar uma olhada no conteúdo, que acredito que você vai se achar muito no significado dos animais e dos números. E, já que você analisou muito, eu e a Janice, nós vamos estudar um pouquinho, Leandro, para a próxima vez que você estiver aqui, nós pudermos olhar para você e também identificarmos algumas características tuas. Nós vamos aprender agora lá no teu Instagram. Maravilha. E, além de tudo, ele também fez uma leitura das nossas mãos, a mão que a gente escreve, né? E, bom, isso fica para uma próxima oportunidade, porque o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco, foi muito bom. E acredito que quem assistiu e quem vai assistir vai gostar muito também. Eu que agradeço, e desde o momento que eu chamei vocês foram muito solícitos. Eu queria agradecer muito pelas conversas que nós tivemos, desde o início até agora, e mostra muita acolhida de vocês. E eu vejo esse espaço como um espaço que ele vai perseverar cada vez mais, e eu vejo muito sucesso para vocês, porque vocês têm isso no rosto, no dia que vocês nasceram, no Bazi. Então, tudo está certo e o caminho tende a se abrir cada vez mais. Então, gratidão, e precisando dar um grito aí que a gente volta para outros momentos. A gratidão é nossa, e ele saiu tão bem, disse que era a primeira entrevista, né? Meu Deus, imagine quando ele ficar conosco aqui mais vezes. Aí sim, ninguém segura mais o Leandro. Leandro, parabéns. Sucesso, parabéns, muito obrigado. Gratidão. Tá. Nós vamos a um rápido intervalo e vamos voltar falando sobre gestão de tráfego de dados na internet. É rapidinho, nós já voltamos. O crescimento das tecnologias. Inteligências que aceleram nosso ritmo. Inovações que alteram a realidade. Formações multidisciplinares que integram saberes e aproximam pessoas. Somos parte desse desenvolvimento. E seguir transformando o mundo é questão de escolha. Opte por novas oportunidades e pela certeza de fazer parte de uma universidade que coloca você como protagonista das mudanças. Vestibular de Inverno UPF. Novas escolhas te destacam. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocional. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso, oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Estamos de volta ao vivo com a edição de hoje do Contraponto. Janice ainda se recuperando depois da análise que foi feita da personalidade dela. Não, me recuperando de tudo, porque foi tão especial tudo que ele falou. Eu acho que tocou a você e a mim, aos dois, que eu conheço bastante de você, e
a gente tem essa sensibilidade para as pessoas que têm sensibilidade. E ele nos trouxe alguns conselhos, digamos assim, muito importantes. Muito grata por essa entrevista e por tudo que o jornalismo nos permite viver, né, Álvaro? E o programa de hoje é muito especial porque agora nós temos um outro assunto que também é bem interessante, certamente vai atrair muito a atenção das pessoas, Janice. Sim, é um assunto que envolve 2 palavras, 3, gestor de tráfego. Gestor de tráfego, revelei. Por quê? Essas 3 palavras, elas circulam muito no ambiente agora de internet, de quem está nesse novo universo, né, da conexão, da tecnologia, e algumas pessoas não entendem direito o que é um gestor de tráfego. E aí, vamos Álvaro tentar Danilo? saber um pouco mais, porque nós também, apesar da gente lidar com essa questão, nós não somos dessa época Essa geração tão propícia para isso, né, Janice? Então, a gente tem que aprender bastante sobre essa questão. é com muita alegria que nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio do Contraponto o Hansa Rashid, eu acho que é assim que se fala, porque ele vem de uma outra realidade, né, de um outro país, e ele nos dá alegria hoje da sua presença, com o seu conhecimento, com tudo aquilo que ele traz e que pode revolucionar a sua vida aí. Você vai ter a oportunidade de aprender agora. Boa noite, Hansa, bem-vindo. Boa noite, Janice. Boa noite, Álvaro. Boa noite. Primeiramente, eu agradeço vocês e a equipe pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e vamos lá. Vamos lá. Do Marrocos para Passo Fundo, como é que foi essa história, Hansa? Cara, eu não sei se a história vai caber aos 12 minutos que a gente tem, mas eu vou falar em breve. Quando eu finalizei meu mestrado lá em Marrocos, eu saí do Marrocos, queria me perder para me encontrar. Então, fui lá para vários outros continentes, né? Europeu, asiáticos, Oriente Médio. E depois a Índia, meu relacionamento com bastante brasileiros lá. Eu brinco com o pessoal lá que eu falo que na Índia tem mais brasileiros que indianos. As pessoas vão lá bastante para participar nos retiros e tudo mais. Eu acho que você já ouviu falar. Até tem um grupo aqui de Passo Fundo que eles viajam para passar uma experiência lá. E meu relacionamento com eles me deixou entender que naquela imagem que a gente tem sobre cada país é algo totalmente errado quando a gente se baseia em informação que a televisão nos passa, entendeu? Um estereotipo que a gente convive com ele. E me chamou muito a atenção para conhecer o Brasil e termino meu intercâmbio lá na Índia. Eu encontrei outro intercâmbio para passar aqui. Eu fui lá em Santa Maria como professor de inglês para ficar 7 meses. E acabou, estava planejando para voltar, encontrei um amigo meu que me convidou para vir conhecer Passo Fundo. E paixão à primeira vista aí. Não, na verdade não era realmente a ideia de ficar aqui, entendeu? Era a ideia de chegar, conhecer o Passo Fundo e depois 1 semana era para voltar. E acabou ficando. Quando eu cheguei em Passo Fundo, até que eu estava assistindo um episódio de vocês, era uma coisa parecida, né? Que um cara passou pelo Passo Fundo, daí até comentei, né? E falei, essa é a minha história, não é dele, né? Nossa, o Hansa, ele me emociona, assim, uma pessoa que um estrangeiro, né? Quando chega numa outra realidade, se adapta, essa capacidade de articular rápido de uma outra frequência, e quem viaja tem isso. E é muito bom poder desfrutar desse teu conhecimento pelo mundo. Também conheci o Hansa numa outra oportunidade, gravando, e você, Álvaro, assim como eu, nós temos essa sensibilidade para os bons. E eu disse, nossa, mas ele é muito bom no que ele faz. E foi assim que a gente se conheceu, e agora, se ele é teu amigo, ele é meu amigo também. Estamos juntos aqui hoje, que grande alegria. E como é que você foi cair na era digital com essa magnitude toda, transformando empresas, trazendo aí faturamentos milionários? É isso, né, Hansa? Não é tão milionários, mas... Sim. Eu ele não quer revelar. Ele não quer revelar. Os clientes dele, ele transforma. Eu sempre tinha curiosidade de conhecer como funciona o mundo digital. Desde, eu acredito que em 2000, 2001, eu já era viciado de Merck 32, se vocês lembram, naquela época, era um aplicativo do chat. Não, vocês não lembram. Era o Merck 32, era um MSN naquela época. O MSN é o posterior. Era o Caramelo, isso é francês. Então, a gente já teve naquela curiosidade de conhecer, de conversar com pessoas pelo mundo e tudo mais. E lá começou a minha história na internet. E depois,
Chegamos no momento que começou a aparecer oportunidade de ganhar dinheiro na internet. Não é mais só falar com pessoas, mas eu comecei a abrir os olhos que existe um mundo novo que está entrando. Naquela época a gente não percebia isso antes. A gente achava só que a internet está chegando algo novo, que é algo paralelo, entendeu? Ninguém já pensou que algo vai entrar na nossa vida e vai fazer parte 100%. Porque antes a gente vivia na vida real e de vez em quando a gente se escapa na vida real e entrava na internet para passar um pouco de tempo. Hoje é o contrário. Hoje a gente vive na internet, a gente não vive mais na vida real. E de vez em quando a gente acha tempo para tirar o celular, a gente volta na vida real. Naquela época, ninguém já imaginou que isso vai acontecer uma hora aqui no nosso mundo. Se você não pergunta, eu vou roubar a sua pergunta. Vai lá, por É gentileza. verdade que dá para ganhar muito dinheiro na internet? Olha, é que quando tu faz essa pergunta, se é verdade ganhar muito dinheiro na internet, é a mesma coisa se tu vai falar se é verdade ganhar muito dinheiro na vida real, entendeu? Porque a internet você vai abrir um negócio, criar um produto, estudar o nicho que vai, estudar um nicho, estudar o público, para quem você vai vender esse produto, entendeu? Coisa normal, não é algo que as pessoas pensam que é algo como vocês falam, de 4 cabeças, ou não, como vocês falam isso? Bicho de 7 cabeças. 7 cabeças, né? Não, é algo, você cria um produto. Para ti é 4 cabeças, para nós é 7, né? Então você encontra um produto e entrega para as pessoas que vai realmente fazer diferença na vida deles. Ou seja, nesse universo gigante de pessoas no mundo, que é muita gente, existe um produto específico para cada um. E aí sim começa essa negociação pela internet, porque o pixel, a inteligência da internet vai lá e acha o cliente certo para aquele produto determinado. Ela está ouvindo você falando, entendeu? Então, quando você instalou os aplicativos TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, você já aceitou para que esses aplicativos eles podem ouvir o que você está falando. Por isso, direcionando até aquilo que você consome e tudo mais. Sim, por isso que você vai falar, por exemplo, sobre uma marca de um carro, tu volta para o Instagram, aparece um anúncio, entendeu? Então, através disso que a gente ganha dinheiro. Hansa, e as empresas que você hoje faz um trabalho direcionado para elas, quais são as principais características que você identifica para que ela possa chegar lá no cliente final? Tipo, vamos pegar um nicho, por exemplo, por exemplo, vamos pensar um nicho de veículos, tá? Uma garagem de veículos. Vamos pensar, você vai anunciar uma BM, tá? Primeiramente, você tem que procurar o comportamento dessas clientes que vão chegar e comprar uma BM, tipo, por exemplo, uma faixa etária, por exemplo, de idade, comportamento deles, por exemplo, que tipo dos interesses que eles procuram online, entendeu? Tipo, se você vai procurar um público que ele vai comprar um BM, você não vai segmentar, por exemplo, uma classe C, nada contra isso, mas você tem que procurar uma pessoa que tu sabe que eles têm possibilidade de comprar naquele carro, entendeu? Então, através de alguns interesses que cada plataforma que ela disponibiliza, seu anúncio vai chegar na pessoa correta. É muito direcionado, então. Exatamente, exatamente. Ou se, tipo, por exemplo, como a gente estava conversando, você conversa sobre uma BM, entendeu? A pessoa ali já estava procurando, clicando em outros sites, outras plataformas sobre esse carro, então a inteligência das redes sociais, ele entende que essa pessoa é uma pessoa qualificada para ele. Pode chamar a pessoa no WhatsApp, chamar naquela empresa e pedir sobre os valores. Para nós explicarmos melhor ao nosso espectador, o que o Hansa faz? Ele impulsiona aqueles anúncios quando nós estamos ali no feed, seja do Facebook ou do Instagram, e aparece o WhatsApp, chame aqui, entre em contato. Então, ele é responsável por fazer esse tipo de anúncio para que nós, que somos mortais, consumistas... E aí, conforme você fala, vai aparecer lá. Vai aparecendo. E aí você clica e cai direto naquele produto que você estava interessado. Exatamente. Tipo, por exemplo, a gente estava conversando com alguns amigos sobre... Tu falou que se dá para ganhar dinheiro, tá? Tem uma vez, acho que semana passada eu estava conversando com um grupo dos amigos, eles estavam fumando, e um deles, ele queria entrar nesse mundo, entendeu?
eu falei para ele, cara, uma das coisas que você pode fazer é criar um produto e ensinar as pessoas como parar de fumar. 5 minutos depois, eu peguei o celular, apareceu um produto de um site que eles estão vendendo uma experiência de você comprar um treinamento que vai te ajudar a parar de fumar. Então, se você cria um produto e entrega ele para uma pessoa que precisa, com certeza ele vai comprar. E pode vender em massa, porque tu não vai vender para o Passo Fundo, tu não vai vender para o Rio Grande do Sul, você vai vender para o mundo. Vai vender para o Brasil, vai vender para os Estados Unidos. Você não tem fronteira, no caso. Não né? tem. Inclusive, as empresas que você passa a prestar serviço, assessoria, você sabe que no momento que você coloca lá, não existe fronteira. Exatamente. Eu trabalho hoje no mercado brasileiro, Portugal e Estados Unidos. Sem internet, você não passa para fundo. Que incrível. Um profissional como o Hamza, em outras palavras, vale ouro. Nesse Verdade. mundo atual que nós estamos de tecnologia e tudo mais. Eu gosto muito do seu trabalho, Hamza. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, assim como sou do Jackson, que é nosso amigo em comum também. E queria te dizer parabéns, porque, além de tudo, ele também ensina. Ele tem uma escola, Álvaro. Eu sou uma estudiosa do marketing digital desde 2019. E eu não consigo, na prática, fazer tudo aquilo. Eu vi que ele tem uma escola que as pessoas vão até a escola aprender. Ou seja, ele está sendo um disseminador dessa importante informação chamada tráfego pago. Hamza, obrigado pela tua participação conosco. E eu que agradeço. Tá? Os teus contatos aí para o pessoal te encontrar também nas redes sociais, a própria questão da escola que a Janice sinalizou. Você pode ir lá agora no Instagram e digita Hamza, HMZA.tráfico. Hamza, H-A-M-Z-A. Tráfico. E sabe que eu tenho recebido, inclusive, uma propaganda da escola dele, né? Eu também estou recebendo, deve ser porque eu estou com algum interesse. Eu acho que ele direcionou para o nosso público, viu, Janice? O interesse nós tinha nós interesse nessa recebendo. entrevista, eu acho. Eu aguardo vocês, então. É um prazer. As inscrições vão ser abertas daqui a uns 2 meses. Que joia. E agora tu sabes também que dá para ganhar bastante dinheiro na internet. Não, na verdade eu já sabia, sabe? Ela tinha me falado que ela quer. Eu já tinha falado para ele. Uhum. É muito interessante esse mundo, é um universo gigante de tantas possibilidades e que bom contar com a tua presença aqui hoje e com o teu conhecimento em Passo Fundo. Seja bem-vindo sempre a essa terra, não se sinta fora de casa, viu? Muito obrigado. Certo. Eu cheguei nessa nível que eu cheguei porque quando a gente não tinha tempo para começar a minha história, mas quando eu iniciei aqui em Passo Fundo, a família não curtiram. Daí cortaram todas as ajudas com R$1.200 que tinha no bolso. Uau! É uma com R$200. história. Eu arrepiei. Gente, Mas esse programa de hoje está muito emotivo, Álvaro, para mim. Mas o pessoal me ajudaram bastante. E aqui o em Marcelo Passo já está nos sinalizando que nós estouramos o tempo. Mas, eu queria só dizer que valeu muito a pena, porque o teu casaco, e você está tão bem vestido, que nada aqui fala português, desculpa, tá? Obrigado. Está muito bem E essa vestido. questão de Passo Fundo, certamente daqui a um tempo ele vai receber o título de cidadão Passo passo-fundense. Fundense. Eu quero estar lá aplaudindo. Que Merece, legal. Hansa. Hansa, Legal. brigadão, tá? Eu Sucesso. que agradeço, Álvaro, Janice, a equipe. Muito obrigado. Tá certo. Esse é um daqueles dias que a gente não tem vontade de ir embora, né, Álvaro? O Verdade. que a gente faz? Foi Mas tem tão programa bom. chegando aí. Tem chegando, tem gente que precisa entrar no Precisa estúdio, entrar no né? estúdio. Vem aí a Vanessa Pelicioli Pitt com o Lugar de Mulher. Nós retornamos amanhã, às 7h30 da noite, ao vivo, com mais um Contraponto. Até lá. Boa noite.